Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos estudar nessa aula casos de inscrição e circunscrição que envolvem cilindros e esferas. Nós vamos começar estudando o cilindro circunscrito a uma esfera, ou seja, a esfera está inscrita no cilindro. Se eu chamar de Rzinho o raio da esfera e de Rzão o raio da base do cilindro, vocês podem observar que Rzão é igual a Rzinho. E, considerando que o diâmetro dessa esfera equivale à altura do cilindro, a altura do cilindro será igual a 2 vezes o raio. Eu posso escrever a altura como sendo igual a 2 vezes o raio do cilindro, porque o raio do cilindro é igual ao raio Rzinho da esfera. Toda vez que nós temos um cilindro com altura equivalente ao diâmetro, nós chamamos esse cilindro de cilindro equilátero. Então, no caso em que uma única esfera está inscrita em um cilindro, esse cilindro é um cilindro equilátero. Agora, nós vamos ver o caso em que o cilindro está inscrito na esfera. Aqui eu vou chamar o raio do cilindro de Rzinho e o raio da esfera de Rzão. Já a altura do cilindro eu vou chamar de Hzinho. Vocês podem observar que o diâmetro da esfera, o diâmetro da base do cilindro e a altura do cilindro formam um triângulo retângulo. Então, nós podemos escrever que 2 vezes o raio da esfera ao quadrado é igual a 2 vezes o raio da base do cilindro ao quadrado mais a altura do cilindro ao quadrado. Vamos resolver, então, alguns exercícios para vocês treinarem essas relações. Vamos começar com a esfera inscrita no cilindro. Neste exemplo, nós vamos determinar a área total do cilindro, considerando que este cilindro está circunscrito a uma esfera que possui área total igual a 256 pi centímetros quadrados. Nós vimos que o raio da base do cilindro é igual ao raio da esfera. E para determinar a área total do cilindro, nós vamos precisar conhecer o valor do raio do cilindro, porque a área total de um cilindro é igual à soma da sua área lateral mais 2 vezes a área de sua base, uma vez que o cilindro possui 2 bases circulares. A área lateral de um cilindro é igual a 2π vezes o raio vezes a altura h desse cilindro. Já a área da base é igual a π vezes o raio da base ao quadrado. Então, vocês podem observar que nós precisamos conhecer o valor do raio. Nós também precisamos conhecer o valor da altura, mas como nós temos o caso de uma única esfera inscrita dentro deste cilindro, isso significa que a altura equivale a 2 vezes o raio, ou seja, é um cilindro equilátero. Então, aqui no lugar de H, nós vamos escrever 2R. Para descobrir o valor do R, então, nós precisamos descobrir o valor do Rzinho. Então, vamos desenvolver essa informação que eles nos deram. A área total de uma esfera é dada por 4π vezes o raio dessa esfera ao quadrado. E o exercício nos informa que isso é igual a 256π. O raio ao quadrado, então, será igual a 256π dividido por 4π. 256π dividido por 4π é igual a 64. Então, o raio será igual à raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Agora sim, nós podemos calcular a área total do cilindro. A área total será igual a 2 vezes π vezes 8 vezes 2 vezes 8 mais 2π vezes 8 ao quadrado. O resultado dessa multiplicação é igual a 256π mais 128π. A área total do cilindro, então, será igual a 384π centímetros quadrados. No segundo exemplo, nós veremos
um cilindro inscrito em uma esfera, mas isso ficará para a próxima aula. Bons estudos!